Eu fiquei um bom tempo sem publicar neste canal. E desde então eu venho pensando muito na reestruturação do canal, em como trazer um conteúdo mais bíblico, mais centrado, com mais objetividade para vocês. E antes de simplesmente voltar, eu não quis fazer isso de qualquer jeito. Eu tenho uma pergunta que eu fiz para mim, eu vou revelar daqui a pouco para vocês, mas eu precisei fazer alguns ajustes no canal. Precisei apagar alguns vídeos que fazem parte de uma época, de um momento em que eu estava fora da igreja, me afastado da igreja, e ainda produzi uns conteúdos até que polêmicos. Acredito que eu estava um pouco saindo do meu objetivo por conta daquela ansiedade de monetizar, de ter mais visualizações. Quem nunca, né? A gente pode errar às vezes. E o importante é reconhecer e voltar ao eixo. Então, já faz alguns meses que eu estou planejando a volta, mas antes de planejar a volta, eu tive que apagar vários vídeos, vários shorts. Eu coloquei muitos vídeos também da minha rotina. Comecei a misturar o nicho, trazer coisas que não tinha nada a ver com o conteúdo do canal, conquistas. Então, eu abri mão desses vídeos, vídeos trazendo concertos, óculos, assuntos que me trouxeram muitas visualizações, mas pouco engajamento. Decidi fazer essa limpeza, tirei todos esses vídeos, o canal caiu muito de visualizações, mas foi necessário. E aí eu deixei este canal um pouco do jeito que estava, sem esses vídeos novos, sem colocar vídeos novos, justamente para o YouTube entender o que estava acontecendo, o novo posicionamento. E o canal começou a crescer devagar, mas nunca perdendo as visitas. Os conteúdos que eu tenho aqui são muito bons. Acredito que o YouTube percebeu essa minha intenção e começou a entregar novamente os vídeos que eu tenho, e alguns vídeos começaram a performar, alguns vídeos antigos. E aí eu decidi voltar a fazer novos vídeos, mas eu precisei fazer uma pergunta muito honesta comigo mesmo, e eu quero transmitir essa pergunta para vocês. Eu me perguntei, voltar para quê? Qual o meu objetivo a partir de agora? Porque voltar simplesmente para movimentar o canal é relativamente fácil, vamos dizer assim. Eu pego um vídeo, pego um assunto da Bíblia, monto o roteiro, coloco para ver se dá views, não é? Ou só para dizer, pessoal, voltei. Isso também eu posso considerar que é relativamente fácil, mas eu não queria voltar de qualquer jeito. Isso não faz parte da minha natureza, fazer as coisas de qualquer jeito. E também eu não queria voltar como se eu estivesse começando agora a falar de Jesus, porque isso seria uma mentira, não seria verdade. Eu estaria mentindo para mim, estaria mentindo para vocês. Eu sempre falei de Cristo. É só observar os vídeos que eu tenho no canal, são mais de 155 vídeos. Eu vou alternar aqui na minha tela para vocês observarem o canal, para ver como esta minha fala ela é verdadeira, tá vendo? São 155 vídeos e nós passamos aí de mais de 4.600 alunos ou 4.600 pessoas que amam a palavra de Deus e gostam de aprender aqui teologia comigo, sem frescura, sem religiosidade, a Bíblia de fato como ela é. Então, eu sempre falei aqui da Bíblia, sempre falei de Cristo, e aqui no canal eu tenho vários vídeos a respeito da palavra, várias playlists, tem aqui perguntas difíceis da Bíblia, tem as maiores destruições da Bíblia, que é uma playlist riquíssima, que tem bastante vídeos de Nínive, que são os vídeos que fazem o canal crescer mais, e eu vou explorar outros vídeos, mas os vídeos de Nínive, realmente eles têm um alcance muito grande no canal, ainda não para, eu tenho uma média de 3 a 4 mil visualizações por mês nesses principais vídeos. Então, o que quase ninguém te explica na Bíblia. Então, temos muito conteúdo aqui para você ainda aprender. O vídeo mais novo que eu fiz foi há 11 meses, então não é 6, né? Eu falei no começo do vídeo, mas o último vídeo que eu fiz, como estudar a Bíblia de verdade, 7 passos para estudar a Bíblia de verdade, foi há 11 meses atrás. Então, quase um ano sem postar aqui no canal. Eu sempre tive esse compromisso de abrir a Bíblia para examinar o texto
entender o contexto e ensinar de um jeito que as pessoas pudessem acompanhar. Mas, olhando para trás, eu percebo que sempre existiu em mim uma postura muito beriana. Eu queria entender se aquela explicação fazia sentido com o restante das escrituras. Eu queria saber se aquela mensagem apontava para Cristo, se aquela mensagem conduzia ao arrependimento, se a mensagem que eu estava ouvindo fortalecia a fé, a minha e a das pessoas, se aquela mensagem levava à obediência. Desde criança, desde adolescente, que eu tenho isso no meu coração. Se tornou um hábito de procurar se tudo aquilo está na Bíblia. A gente hoje em dia ouve tanta coisa, mas isso acontece já há muitos anos, que a gente ouve muita gente falando besteira, muita gente falando que não está na Bíblia, chega até a dar um nervoso da gente. Eu, particularmente, às vezes eu fico muito nervoso. E às vezes nem está na Bíblia e a pessoa está afirmando, a pessoa está trazendo conjecturas, opiniões, achismos. Nós, como verdadeiros discípulos do Senhor, cristãos autênticos, devemos examinar as Escrituras. A sola Escritura, se não está na Bíblia, não tem por que nós praticarmos, não tem por que nós vivemos. A Bíblia é a nossa única regra de fé. Isso é básico para todas as religiões cristãs que seguem a Bíblia, que seguem o que o Senhor nos deixou determinado nas Escrituras. E nos últimos meses, então, eu venho aqui estudando, venho amadurecendo e organizando melhor algumas convicções. Talvez no início eu não conseguia dar um nome para tudo isso que eu vinha sentindo há todos esses anos, há mais de 20 anos, me sentindo deslocado, me sentindo assim, num lugar que parecia que não era o meu mais. Eu estava me sentindo assim. E já faz um tempo que eu venho me sentindo assim, eu acredito que uns 20 ou 30 anos, bastante tempo, que eu venho me sentindo deslocado, me perguntando o que está acontecendo? Será que eu estou no lugar certo? Mas eu observava muitas coisas que não estavam na Bíblia, muitas falácias, muitos ensinamentos, e isso me incomodava, e até hoje me incomoda. Então, ultimamente eu venho, sabe, estudando mais ainda a respeito de tudo isso, amadurecendo, organizando melhor algumas convicções, e eu comecei a perceber um padrão, eu comecei a perceber uma coisa. Muito do que eu já carregava dentro de mim, nesse período que eu acabei de dizer para vocês, tinha um nome, que muitos podem até se assustar, mas para mim é uma coisa boa que está acontecendo, acredito que o Espírito Santo tem trabalhado muito dentro do meu coração. Então hoje o Anderson, o Kleber com K, ele tem uma visão reformada da fé cristã. Hoje não, né? Hoje eu estou descobrindo que esta visão tem um nome, que é a fé reformada. A fé reformada, ela tem como o seu principal pilar as escrituras sagradas. Tudo que nós aprendemos e tudo que nós acreditamos, a nossa fé, ela precisa estar baseada numa só coisa, na palavra de Deus. Porque a própria palavra nos ensina que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, isso tudo não significa que eu estou assumindo uma etiqueta, um rótulo para brigar com os outros. Não quero nem brigar com ninguém, e já faz um tempo também que eu não aceito mais nenhum tipo de rótulo na minha vida. Descobrir que eu tenho uma fé reformada não me faz melhor do que ninguém. Também não estou aqui para levantar uma bandeira e parecer mais teólogo que fulano ou ciclano. Também não estou nem aqui para montar um clube para desprezar ou separar quem pensa diferente. Muito pelo contrário, eu estou aqui para trazer luz às escrituras, à sua mente, segundo a Escritura, segundo a palavra de Deus. E todos vocês são muito bem-vindos. Então, isso tudo para mim acontece de uma forma muito natural, uma forma mais clara de enxergar a soberania de Deus. Nosso Deus é soberano. A centralidade de Cristo, tudo se centraliza em Cristo. Tudo leva para Cristo e tudo aponta para Cristo. Do início ao fim, Ele mesmo é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Esta forma de enxergar a seriedade do pecado, a beleza da graça, a graça do Senhor é muito grandiosa, é uma coisa maravilhosa que nós precisamos aprender como funciona a graça de Deus. Uma mensagem que pregue a respeito da necessidade do arrependimento. É necessário se arrepender. João Batista, Jesus sempre bateram forte em cima do arrependimento. O apóstolo Paulo, todos os apóstolos sempre falaram do arrependimento, que é necessário arrependimento. Todos nós precisamos
de arrependermos dos nossos pecados, porque somos pecadores. Além disso, essa forma de enxergar a fé é importante para nós compreendermos e aceitarmos a autoridade das Escrituras. Que não existe outra palavra que não seja essa, verdadeira, única, a nossa única regra de fé, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Então este vídeo não é sobre abandonar então o que já existia, é sobre amadurecer. Eu não estou aqui voltando para mudar o canal, mudar a essência do canal. Nós vamos continuar ensinando a Bíblia para vocês, compartilhando um pouco desse conhecimento que o Senhor nos deu através dos anos, onde eu sempre me dediquei a estudar, a ler a Bíblia e, é claro, colocar em prática. Não sou perfeito, não sou melhor do que você. Eu quero que fique bem claro, porque o meu intuito, a minha vontade, o meu desejo é compartilhar o conhecimento que o Senhor me faz entender através do estudo da palavra. Então eu estou voltando aqui para amadurecer tudo que já estava aqui, todo esse conteúdo que vocês acabaram vendo aqui. Este canal, ele vai continuar e espero que com vídeos melhores, vídeos mais explicativos, e eu estou aqui utilizando este novo formato, estou com esse fone de ouvido. Eu vou tirar um pouquinho este fone de ouvido para que todos vocês possam observar se é melhor, se vocês gostam de ver eu sem o fone, porque eu uso esse microfone aqui, ou esteja sem ele na minha mesa aqui. Então eu vou tirar e vou continuar falando um pouco. Para mim é bom, mas eu quero ver como que vocês acham. Olha só, eu estou colocando aqui bem devagar para não acontecer de fazer muito barulho. O que vocês acham? Tem que dar uma ajeitada no cabelo aqui, né? Então, eu estou fazendo esse teste para vocês compreenderem. Para mim é melhor porque eu ouço a minha voz e consigo controlar a gravação, controlar o que vai aparecer na tela e ouvir menos o barulho externo. Por aqui neste bar, eu moro numa rua muito movimentada e faz muito barulho. Então, eu coloco este fone para eu me concentrar melhor na minha fala com vocês. Mas se vocês acharem que fica melhor, algumas pessoas já me disseram que é melhor eu falar com o fone. Eu, por enquanto, vou colocar o fone aqui. Pronto. Assim vocês podem fazer depois um comentário aqui embaixo, me dizendo se é melhor assim ou sem o fone de ouvido. Muito bem, eu sou o Kleber Conká e este canal está entrando numa nova fase. Esse vídeo que eu estou fazendo hoje é um vídeo de relançamento para eu trazer um pouco de mim para vocês me conhecerem um pouco mais e para eu explicar um pouco desse meu contexto. Eu nasci no contexto pentecostal, eu cresci ouvindo falar de Jesus, falar da Bíblia, falar da oração, falar da fé, da igreja, da ação de Deus. Então, e é claro que eu não trato isso com desprezo, muito pelo contrário. Tudo que eu sou hoje eu devo à educação que eu recebi dos meus pais, à educação que eu recebi de vários pastores, muitos pastores excelentes que eu já tive na minha vida, que me ensinaram bastante. E eu só tenho a agradecer a Deus por eu ter crescido na igreja e por ser educado de uma maneira tão boa, graças a Deus, que nos dá vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu agradeço a vida dos meus pais, graças a Deus pela vida dos meus pastores que eu tive. Então, hoje, eu quero dizer que tudo isso faz parte da minha história. Eu não estou aqui para renegar o meu passado, mas ao mesmo tempo, dentro de mim sempre existiu uma inquietação. Como eu falei no início, eu nunca gostei de aceitar qualquer explicação só porque alguém falou bonito, só porque alguém pegou no microfone, gritou daquele jeito, assoprou e às vezes eu ficava muito irritado. Até hoje eu fico. Se eu estiver num lugar e acontecer algo assim, às vezes eu consigo disfarçar, às vezes não. Então, quando isso acontecia, eu queria conferir. Eu já abria a Bíblia, queria entender no texto, procurava referência, cruzava as referências. Eu queria saber se aquilo realmente estava ali ou se era apenas um costume. É uma tradição, é uma emoção, é uma repetição, uma frase pronta. Tudo acontece nesse meio. E quando eu falo meio, é um meio evangélico, como um todo.
Eu não estou aqui apontando nem para A nem para B. O que eu estou dizendo aqui é a respeito daquilo que eu vivi e que vivo até hoje. E talvez seja por isso que muitos dos conteúdos que tem aqui no canal tenham seguido esse caminho. Estudos sobre Jonas, como eu falei para vocês. Ó, Jonas, frustrado, Nínive, ira de Deus, a história real de Nínive, Nínive destruída, outros personagens bíblicos. Nós temos aqui Oséias e se casou com esta mulher. Temos aqui Jesus enviou 70 discípulos, 72. Falo sobre Nabucodonosor, a queda da Babilônia. Enfim, eu falo sobre tudo aqui, sobre juízo, sobre misericórdia, sobre arrependimento, sobre graça, sobre o reino, principalmente o reino de Deus. Conteúdos que, de alguma forma, já eram cristocêntricos, porque todos esses conteúdos apontam para Jesus. Não tem como negar, eu já tinha esta preocupação com a exposição bíblica. Sabe, quando alguém pega a Bíblia e expõe, e ensina, fala, sem muito auê, sem muito enfeite, sem música de fundo, sem ambiente modificado para poder chamar a atenção, porque eu não posso aceitar que a palavra de Deus não seja eficiente de uma tal forma que eu preciso trazer alguma coisa externa para mudar o coração das pessoas. Porque não somos nós que fazemos isso, quem faz isso é o próprio Espírito Santo, como a Bíblia diz. O Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não tem como a pessoa morta desejar algo, se não for através do Espírito Santo, para transformar o nosso coração duro de pedra em um coração de carne. Então eu sempre tive essa preocupação com a exposição bíblica. Eu já procurava explicar o texto. Então, esses vídeos que eu tenho aqui, vocês podem assistir. Prepara um dia aí, não precisa assistir de uma vez, mas se você ainda não é inscrito, aproveite agora para você se inscrever no meu canal, ativar o sino para você receber todas as notificações, porque quando sair um vídeo novo, você já vai ser notificado a respeito de um conteúdo novo. E aí você pode assistir, aprender e compartilhar para que o YouTube entenda que este conteúdo está voltando a ser relevante e que muitas pessoas precisam ser alcançadas por esta palavra, a palavra que transforma, a palavra que liberta, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Já repeti mais uma vez isso para ficar bem claro para você. Escreve aqui embaixo, você já ouviu isso? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus? Comenta aqui para eu saber. Então o que vai mudar daqui para frente no canal? A clareza, a direção. Agora eu, com a minha visão perfeitamente definida, a minha visão reformada, algo que não aconteceu da noite para o dia, agora eu tenho mais ânimo, mais propriedade para falar a respeito da Bíblia Sagrada. Agora eu preciso explicar um pouco para vocês por que o canal ficou parado durante um tempo. A pausa no canal não aconteceu porque eu deixei de amar a palavra, mesmo porque isso nunca aconteceu na minha vida. Eu já fiquei muito desanimado com o sistema, com o contexto, com vários contextos, mas eu nunca deixei de amar a palavra. Também não aconteceu porque eu perdi o compromisso com Cristo. Essa pausa aconteceu por conta da minha vida mesmo, de tudo que vem acontecendo na minha vida particular, conta de trabalho, uma rotina pesada, responsabilidades, cansaço, porque a gente cansa, chega uma fase na vida que a gente cansa também. Mudanças importantes, projetos, principalmente, decisões. Então, eu tive que dar essa pequena pausa, que parece que eu fiquei relaxado, que deixei para lá, mas não foi. E durante esse período, eu sempre fiquei pensando, poxa vida, eu preciso voltar a fazer vídeos. E uma pergunta foi crescendo, crescendo, né? Como continuar? Cada vez que eu planejava, queria, desejava voltar a fazer vídeos, eu me perguntava como continuar, o que que eu vou falar? Tem tantos assuntos para explorar, mas a gente acaba imaginando o que poderia ser feito, o que não poderia ser feito, porque não é só a questão de gravar vídeos, era entender qual é a linha do canal? Qual seria a nova linha do canal? O canal poderia mudar ou não? Que tipo de conteúdo eu deveria produzir? São essas questões que sempre estavam ali rondando a minha mente. E eu ficava sempre pensando, como que eu vou manter profundidade sem ficar pesado para as pessoas? Como falar de Bíblia sem
cair em clickbait, vamos dizer assim. Às vezes você faz um título, uma thumbnail tão boa, mas aí às vezes não bate tanto com o conteúdo que está falando, acaba prejudicando. Então eu fiquei pensando como tratar temas difíceis sem virar apenas um crítico da igreja ou da religião ou de outros cristãos, porque, sinceramente, eu não quero que este canal seja movido por ressentimento, mesmo porque eu não estou ressentido com ninguém, graças a Deus. E também eu não quero fazer conteúdo bíblico só para apontar erro dos outros. Não, é claro que a Bíblia ela confronta a religiosidade. Isso é evidente porque o próprio Cristo fazia isso, o próprio Jesus fazia este confronto. O Evangelho expõe o legalismo, sempre aconteceu, e Jesus sempre denunciou a hipocrisia religiosa. Então isso não é novidade. Então chega uma hora que nós precisamos decidir se nós vamos de fato seguir a Cristo, pensar como Cristo e ser como Cristo, como o apóstolo Paulo nos ensina. Sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Mas também existe uma diferença entre confrontar o erro a partir da palavra e viver alimentado pela crítica. Existe uma diferença muito grande, né? Você pode e deve confrontar todos os erros a partir da palavra de Deus, na Bíblia. Não por achismo, eu acho, na minha opinião, não. É o que a Bíblia ensina. Agora, viver alimentado pela crítica é outra coisa. É quando você define algo na sua mente, você tem uma opinião, você monta um canal e a partir daquela visão, daquela opinião, do que você acha, do que você acredita, você acaba vivendo, criando conteúdo para criticar. E o meu objetivo aqui não é esse. O meu objetivo é ensinar e apontar através da Bíblia Sagrada, tudo aquilo que está escrito e tudo aquilo que não está escrito. Você pode ter certeza, essa diferença importa, e importa bastante, porque quando a gente fala de religiosidade, quando a gente fala de legalismo, de distorções no meio cristão, precisa ser a partir da Bíblia. Eu não posso iniciar uma denúncia ou iniciar um confronto se eu não tiver baseado na Bíblia Sagrada. Porque o que me norteia a minha vida, o que norteia a minha vida, o que me direciona é a palavra de Deus. Eu nunca posso agir pela raiva a partir do evangelho, não da vaidade de parecer mais lúcido que todo mundo, porque isso também é vaidade. Temos que lembrar do que Salomão nos ensina, que na verdade tudo é vaidade. Então eu não estou aqui por vaidade de parecer mais inteligente do que você, de que todo mundo. Ah, agora o Kleber é diferente. Ele é melhor. Não, eu sou menor, com certeza. Eu também sou da mesma visão de Paulo, que importa que o Senhor cresça e eu diminua, certo? Tem uma palavra que talvez explique muito bem essa caminhada que eu falei lá no início, que é ser beriano. O que é ser beriano? Beriano é o que nós vemos lá em Atos capítulo 17, aonde eles foram elogiados pelo apóstolo Paulo porque eles receberam a mensagem com interesse. O apóstolo Paulo foi pregar e eles ficaram interessados, mas eles abriram as escrituras, examinavam tudo o que estava sendo dito para ver se realmente tudo que o apóstolo Paulo estava dizendo, de fato, era desse jeito. Eu sou um beriano e eu faço isso com muito amor, com muito temor a Deus, justamente para glorificar e honrar o nome daquele que nos comprou. E essa sempre foi uma marca que eu valorizei na minha vida. Eu não acredito em tudo de primeira, não. Principalmente quando vem algo diferente, algo novo, mas é questão de não rejeitar tudo por orgulho. Ah, você é muito orgulhoso. Não, a Bíblia é bem clara, nós precisamos examinar a Bíblia e reter o bem. Precisamos conferir, precisamos ler, principalmente pensar. Nós precisamos comparar tudo que é dito para nós. Nós não estamos mais vivendo naquele tempo antigo, onde as pessoas que tinham domínio da leitura, eles tinham a palavra final sobre tudo, e não bem assim. Nós temos que comparar com a palavra. Essa é a postura que eu quero fortalecer aqui no canal. Eu não quero que você assista os meus vídeos como quem apenas consome opinião, porque eu não estou aqui para dar opinião. Eu quero que você abra a Bíblia, enquanto eu estiver ensinando, que eu estiver falando, que você confira, que você anote, que você pergunte, que escreva aqui embaixo nos comentários, que você pense principalmente, mas acima de tudo que você cresça
Importa que você cresça em conhecimento, que é isso que a Bíblia quer, que nós cresçamos na graça, não só apenas na graça, mas também no conhecimento, porque a autoridade não está em mim, eu não tenho autoridade, a palavra de Deus tem. A autoridade está na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, nas Escrituras. Agora, olhando para trás, para o que ficou, eu vejo que muitos vídeos do canal já carregavam essa essência. Eu, quando falava de Nínive, eu não estava só falando de curiosidade histórica. Eu estava falando de juízo, estava falando de misericórdia, de arrependimento. Quando eu ensino sobre Jonas, não é sobre só um profeta fugindo e sendo engolido pela baleia, não é. Esses ensinamentos eram acerca sobre a graça de Deus, alcançando quem Jonas não queria que fosse alcançado. Jonas era um servo de Deus, que tinha a graça de Deus a seu favor e não queria que as pessoas fossem alcançadas por esta graça. É disso que se trata. Quando eu falava de temas difíceis, a intenção não era apenas levantar polêmica, era tentar entender o contexto e aquilo que Deus revela sobre si mesmo. E é claro que nem tudo foi perfeito, nós erramos também, eu reconheço isso. Às vezes a gente erra por algum motivo que não seja glorificar o nome do Senhor também. Acontece. Nós somos pessoas imperfeitas. Algumas coisas, é claro, eu faria diferente hoje. Alguns caminhos que eu testei, eu não seguiria mais. É por isso que eu estou aqui voltando e fazendo esse vídeo de explicação para vocês. Em alguns momentos, eu trouxe até alguns assuntos pessoais, como eu já falei, políticos, ou abordagens que hoje eu não quero manter como direção para este canal. Se você ouvir algum barulho, eu não sei se eu vou conseguir tirar isso na edição depois, porque eu estou gravando aqui às 9 horas da noite e essa rua é muito movimentada, como já falei, então pode acontecer de aparecer algum carro, algum caminhão passando aqui o barulho e eu não vou cortar, se não for possível. Então, alguns vídeos eu tive que tirar do ar, porque eu percebi que não representavam mais o caminho que eu queria construir daqui para frente. E tudo bem reconhecer isso, amém, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amadurecer também é corrigir algumas rotas, não tem problema mudar a rota, desde que a rota aponte para Cristo, desde que a direção seja Cristo, porque assim como o apóstolo Paulo nos ensina, o nosso alvo tem que ser Cristo. Nós precisamos andar olhando para Cristo. Mas uma coisa eu preciso deixar bem claro para vocês: Cristo, o nosso Salvador, o autor e consumador da nossa fé, da minha fé, da sua fé, sempre foi o centro do que eu queria comunicar. Independente das razões, do que eu tenha feito, eu sempre tive a ideia de que Cristo estava sempre ali. Mas agora eu quero comunicar isso com mais clareza, com mais constância e, é claro, sempre com muita responsabilidade e amor, não apenas à palavra, mas também ao reino de Deus. Então, a nova fase do canal nasce dessa consciência. Eu quero continuar falando de Cristo. Eu quero continuar aqui abrindo a Bíblia. Eu quero continuar olhando para os detalhes do texto, continuar trazendo o contexto histórico quando isso for necessário, quando isso for ajudar, continuar fazendo perguntas que muita gente faz, mas nem sempre encontra a resposta certa. Só que agora, com uma direção mais madura, com uma direção mais organizada, mais centrada e mais consciente. A proposta daqui para frente é simples. Bíblia aberta, Cristo no centro, contexto bem explicado, fidelidade ao texto e aplicação para a vida cristã. E sim, é claro, com uma perspectiva reformada. Mas não é uma perspectiva reformada caricata, arrogante, fria ou brigona. Eu estou aqui falando de uma fé que reconhece a soberania do nosso Deus, do Deus criador de todas as coisas. Uma fé que leva o pecado a sério, que se maravilha com a graça, que entende que a salvação não é um mérito humano, que olha para Cristo como o centro da história. Uma fé que reconhece a autoridade das Escrituras e que sabe que conhecimento bíblico sem arrependimento vira apenas uma informação religiosa. E aqui nesse momento entra uma frase que vai guiar muito nesta nova fase: enquanto o rei não volta. Porque a vida cristã não é uma espera passiva. A gente não fica parado, sentado, esperando Jesus voltar. Não é cruzar os braços e dizer, um dia Jesus volta, então eu não preciso fazer nada. Também não é viver distraído, como se o mundo fosse
continuar para sempre do mesmo jeito. A Bíblia nos coloca entre duas realidades. Cristo já veio, Cristo reina e Cristo voltará. Amém? E enquanto ele não volta, nós temos responsabilidade. Responsabilidade com a palavra, responsabilidade com a fé, responsabilidade com a igreja e responsabilidade com os dons que Deus nos confiou. Responsabilidade com o tempo, responsabilidade com aquilo que nós comunicamos e responsabilidade com a forma como nós vivemos. Então, se você já acompanhava este canal, eu quero te dizer, não é outro canal, não é outro evangelho, não é outra essência, é uma nova fase, mais madura, mais clara, mais bíblica, mais consciente da responsabilidade de falar sobre Deus, sobre Cristo, sobre a palavra e sobre, claro, a vida cristã. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Aqui nós vamos estudar a Bíblia com seriedade, mas sem complicar por vaidade. Nós vamos fazer perguntas difíceis, mas sem transformar a fé num espetáculo, porque não tem espetáculo nenhum, apenas a palavra de Deus. Nós vamos falar de contexto, mas sem perder o centro. Vamos falar de doutrina, mas sem esquecer a vida. Nós vamos falar de arrependimento, de graça, de juízo, de misericórdia, de reino e de esperança. E acima de tudo, pessoal, vamos lembrar que Cristo é suficiente. Não precisamos mais nada além de Jesus, de Deus, do nosso bom amigo Espírito Santo. Eu não quero que este canal seja apenas um lugar onde você assiste um vídeo, aprende uma curiosidade bíblica e vai embora do mesmo jeito. Eu quero que cada estudo ajude você a pensar, a conferir o texto, a abrir a Bíblia, a fazer perguntas melhores, a perceber detalhes, a desconfiar, sabe, de explicações rasas que não tem muita profundidade e também para amadurecer a fé e principalmente a olhar para Cristo com mais seriedade, porque conhecimento bíblico sem transformação pode também virar orgulho. A pessoa sabe nomes, sabe datas, mapas, conhece todos os impérios, genealogias, discussões teológicas, mas não ora, não se arrepende, não perdoa, não serve, não ama a palavra, não ama a igreja, não ama o próximo. Então, alguma coisa está fora do lugar. O conhecimento bíblico verdadeiro não infla apenas a mente, ela dobra os nossos joelhos. E precisamos dobrar os nossos joelhos para servir e nos curvarmos ao nosso único Rei, ao nosso único Deus e Senhor, dono das nossas vidas. Então, de certa forma, este vídeo é uma reestreia, mas também é uma confissão de responsabilidade. Com certeza, eu não quero voltar apenas para ocupar mais um espaço na internet. Eu quero voltar para servir melhor, para ensinar melhor, para estudar melhor e para comunicar melhor. E claro, para caminhar com você em uma jornada de retorno à palavra, porque enquanto o rei não volta, a igreja não pode dormir. Enquanto o rei não volta, a palavra precisa ser pregada. Enquanto o rei não volta, a fé precisa ser fortalecida. Enquanto o rei não volta, o arrependimento ainda é anunciado pela palavra. Enquanto o rei não volta, a graça, principalmente a graça do nosso Deus, ainda é proclamada. Enquanto o rei não volta, Cristo continua sendo suficiente. E quando o rei voltar, que ele nos encontre fiéis. Então eu quero te convidar para caminhar comigo nessa nova fase. Se você já acompanhava o canal, comenta aqui, continuo por aqui. E se você está chegando agora, comenta aqui embaixo, vou caminhar junto, Kleber. E eu quero saber quem está aqui nessa retomada. E se esse tipo de estudo bíblico faz sentido para você, se inscreva agora no canal, ative as notificações, porque os próximos vídeos já vão seguir essa nova direção. Então, Bíblia aberta, contexto, Cristo no centro, vida cristã prática e uma pergunta sempre diante de nós. Como devemos viver enquanto o rei não volta? Eu sou o Gabriel Gonçalves, a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá, volte para a palavra, olhe para Cristo e viva como quem espera o rei. Deus te abençoe.